e pelo menos a gente também não sofre tanto do coração, né? Graças a Deus, né? Você fica ali tendo paradas cardíacas de 1 em 1 segundo não é fácil não, né? É muita pressão com o coração só. Aleluias. Graças a Deus por todos os presentes, por todos que assistirão essa mensagem. E nós vamos ver hoje, queridos, o tema da pregação hoje seria as contradições, os contraditórios de Deus. Você vai entender bem o que significa essa palavra. Vamos abrir em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Eu estou toda feliz, comprei minha Bíblia nova, ó, paguei toda parcelada, 10 de 6, estou chiquérrima. 6 de 10 ou 10 de 6, algo assim. Já estou pronta, é. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Deixa eu ver na minha Bíblia nova. Porque... Olha só. Bem conhecido esse versículo. Diz assim. 1, 27. Aí está 12. Pelo contrário, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são. Amém? Vamos ler de novo? Põe no 27 de novo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são. Vamos orar, peça para Deus falar com você. Nós já o adoramos, nós já buscamos nosso milagre em clamor. Peça para o Senhor falar ao teu coração. Pai, fala conosco, Pai. Obrigada pelo privilégio de estarmos na sua casa. O Senhor é recompensador dos que te buscam. Abençoa o teu povo, Senhor. Tu sabes, meu Pai eterno. É um detalhe, meu Pai. É um detalhe. Mas, Senhor, todo pai, Senhor, se alegra. E eu sei, meu Pai eterno, que tu podes, meu Pai, derramar bênçãos sobrenaturais sobre os teus servos, Senhor. Tu podes, Senhor, meu Pai amado, porque, Senhor amado, tu és galardoador dos que os buscam, dos que o buscam. Fala com o teu povo e os abençoa, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, os contraditórios de Deus, o que seria isso? Você vai ver que Deus, ele contraria o mundo. Deus, ele faz questão de contradizer o que o mundo alega ser a realidade e a verdade. Vocês viram, né, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas para ridicularizar o que é forte. Ele escolhe realmente as coisas que não são para que sejam. Por que Deus faz questão de realmente contrariar as expectativas humanas? E é importante você entender que muitas vezes o fato de você se sentir pequeno ou o fato de você se sentir fraco, o fato de você se sentir incapaz, isso também te capacita e te habilita
a atrair mais e mais a graça de Deus, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e a Bíblia diz que Deus habita em um alto e sublime lugar, mas ele habita com aquele que tem o coração contrito, o espírito abatido. Então, a contrição, quando nós estamos quebrantados, quando nós nos sentimos pequenos, quando nós somos julgados, somos desprezados, nós estamos no foco de Deus. E é interessante você, primeiro, lembrar, junto comigo, de Galileia. Galileia, queridos, era a cidade Nazaré. Nazaré da Galileia. Era a cidade mais desprezada daquela época. Era uma cidade que todo mundo, sabe, desfazia dela. E, no entanto, você vai ver aí em João 1:46. O que o mundo dizia sobre Galileia? O que o mundo dizia sobre Nazaré? E diz então, e Natanael lhe disse, pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Então as pessoas tinham aquela visão sobre Galiléia, sobre Nazaré. Ai, nada de bom vem de lá, nada de bom vem daquele lugar. E, no entanto, você vai ver e entender que de lá é que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que ele nasce em Belém, ele é levado às pressas lá para Galiléia. E lá na Galiléia, ele começa o seu ministério. Vamos ver Mateus 4:15, que Jesus começa o seu ministério ali na Galiléia, a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Então entenda, aquela que as pessoas olhavam e diziam, daí não vem nada de bom. Dessa aí, dessa cidade, nada de bom vai acontecer. Nada pode acontecer de bom daquele lugar. E muitas pessoas, queridos, são julgadas dessa forma. Como Nazaré, como Galileia. Mas eu quero te dizer, e você vai ver um segredo espiritual tremendo que Deus nos dará hoje, que você vai até ficar realmente bem atento. Você vai ver que o Senhor, ele olha de uma forma diferenciada cada vez que você é desprezado, cada vez que você é o que? Rejeitado. E então perceba, Galileia não vem nada de bom daí. Mas o que acontece? Quando Jesus nasce, é para lá que Deus manda Jesus ir, e é lá que ele começa o ministério. E eu quero te dizer, ainda que pessoas olhem para a tua vida e desprezem o teu potencial, não vejam condição nenhuma de você vencer, não vejam condição nenhuma de você superar, não vejam futuro nenhum para a tua vida, mas o lugar mais desprezado se tornou o centro do evangelho. Galileia, eles estavam na região da escuridão, mas sobre eles resplandeceu a luz. O povo que assentava na escuridão viu grande luz. E eu profetizo na tua vida, diante do desprezo alheio, diante da rejeição até familiar, diante do menosprezo das pessoas que não veem em você potencial, capacidade, condição nenhuma. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor olha para a tua vida e o Senhor, ele tem obra poderosa a desenvolver pelo poder de Jesus Cristo. O povo que assentava em trevas viu grande luz raiando sobre a vida deles, e a partir daquele momento, os que estavam assentados na região, na sombra da morte, a luz resplandeceu sobre eles. Então há pessoas que são menosprezadas, que nunca receberam nada, reconhecimento nenhum, ninguém dá um ceitil pela tua vida,
mas sobre os que estão na região de sombra de morte é que vem a luz do Senhor. E hoje, em nome de Jesus, todo lugar que é mais desprezado vira o centro dos olhos do Senhor. O fim do mundo virou o começo do reino. Foi lá em Nazaré, foi lá na Galileia que Jesus começou o seu ministério. E eu quero te dizer, foi lá que Jesus começou a pregar e anunciar o reino de Deus. E é na vida do fraco, é na vida do debilitado, é na vida do incapaz aos olhos humanos que Deus começa a grande obra para testemunho de toda a nação, para testemunho de todo o bairro, para testemunho de toda a família, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Olhavam para Nazaré, olhavam para Galileia e falavam, poderia vir alguma coisa boa dali? Quantos são julgados dessa forma? Quantos? Ali fulana tem nada de bom não para oferecer. Ciclano não tem nada de bom não para viver. Esse aí não vai chegar a lugar nenhum na vida. Está quebrado já sobre a tua vida, porque a luz já entrou na tua vida e a luz resplandece sobre a morte, resplandece sobre as trevas, e você vai prevalecer, e você vai sair de toda escuridão, e você vai sair de toda condição de menosprezo, e você vai sair de toda condição de vergonha, porque o Senhor te vê e o Senhor te sonda em nome de Jesus. Segundo lugar, segunda contradição, né? Na visão do mundo, Belém Efrata. Queridos, coloquem Miqueias 5:2. Belém Efrata era uma pequena cidade, era uma minúscula cidadela. E, no entanto, de lá veio o rei do universo. Olha só, mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, em cujas saídas têm sido desde os tempos antigos. Então, queridos, a cidade de Belém era uma cidade tão pequena entre as milhares, ela era pequenina, uma cidadelinha. Queridos, mas Deus falou, Belém, é de ti que sairá o que há de governar. E aonde Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém. Se você se lembrar de Maria, Maria estava lá em outra cidade distante, mas ela teve que ir às pressas lá para Belém. Ninguém queria estar lá em Belém. Era tão pequenininho, tão insignificante, mas, queridos, era o lugar onde Deus escolheu para que nascesse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu quero declarar sobre a sua vida, também muitos têm vivido essa situação, se sentem pequenos, se sentem inferiores, no meio até da sua parentela, no meio daqueles que lhe rodeiam, se sentem pequeninos, mas, queridos, é de ti, é na sua vida que o Senhor vai nascer poderosamente, é sobre a tua vida que a luz vai resplandecer. A menor cidade gerou o maior homem que passou pela terra. A menor cidade gerou o maior rei, porque Deus não escolhe pelo tamanho. Então não fique olhando para a tua pequenez, para a tua fragilidade, para a tua limitação, porque Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e o Senhor te capacitará, e o Senhor te abençoará, e o Senhor resplandecerá a luz sobre a tua vida, para que você possa viver a glória do Deus vivo. E aquela cidadela tão pequenininha, até hoje, mais de 2026 anos depois, é falada sobre Belém, e assim é na sua vida, ainda que o inimigo coloque na tua mente que você é um nada, que você é pequena, que você é incapaz, que você não pode, que você não consegue. Em nome de Jesus Cristo, o poder de Deus na tua vida fará toda a diferença nesta terra, para a honra e a glória do Senhor Jesus.
A terceira contradição de Deus é que o túmulo virou porta de vida. Ah, queridos, todos nós sabemos sobre a ressurreição de Jesus. Marcos 16, 3. O que é túmulo? Túmulo é sinal de fim, é sinal de que tudo acabou, é sinal de derrota, é cheiro de morte. Tanto que os discípulos falaram: quem nos revolverá a pedra da porta da sepultura? Quando falaram sobre Jesus ir até a tumba de Jesus, então disseram: ah, quem vai tirar aquela pedra? Por quê? Porque morte era sinal de fim, mas Deus, ele não anda conforme o mundo anda. Deus não ouve o que o mundo diz, querido. Por isso que não há diagnóstico humano, por isso que não há determinação humana nenhuma que possa prevalecer sobre um servo de Deus. Deus escolheu que o túmulo seria a porta da vida eterna para todos. Jesus, ele fez questão de começar o seu início de glória ali, após a sua ressurreição. Vejamos João 11, 25, e então, a partir desse momento, o túmulo virou prova de vitória. Olha o que diz: e disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Deus faz questão. Então o mundo dá diagnósticos. O mundo estabelece o fim. O mundo determina: ah, é dessa forma, é assim que tem que ser, e você tem que aceitar, porque é assim que a ciência diz, é assim que ocorre. Mas Deus faz questão de confundir a sabedoria do mundo, e é lá do túmulo que ele faz o quê? Virar a porta da vida. Porque quem crê que Jesus morreu e crê que ele ressuscitou ao terceiro dia, será salvo e tem a vida eterna para sempre. É para sempre a vida. Por quê? Porque Deus fez questão de mostrar aos homens: o poder do mundo é passageiro. O mundo passa. Os prazeres do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus fez questão de determinar: não é como o mundo diz, mas é como eu digo na tua vida. O mundo vê como um ponto final, como uma derrota final. Ah, mas Deus faz questão de colocar vírgula, e da morte ele faz nascer a vida eterna para todo aquele que crer. Então, a contradição de Deus: ele tornou um túmulo a porta para a salvação de todo o que crê. Que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e ele voltará para nos buscar em nome do Senhor Jesus. Então entenda no teu espírito: não há nada que possa ser dito da parte desse mundo que tenha poder definitivo sobre a tua vida. Nada. Por quê? Porque Deus, ele põe a vírgula, e ele quer, na verdade, declarar: o que eu determinar sobre a sua vida é o que tem poder, em nome de Jesus. Então o pequeno não é pequeno aos meus olhos. Então o desprezado não é desprezado por mim. Então aquele que é sentenciado, aquele que acha que chegou ao fim da linha, não chegou ao fim da linha, porque o meu poder fará grandes milagres na vida de todo o que crê em nome de Jesus. Quarta contradição de Deus: a cruz virou o poder de Deus. É muito forte isso aqui. 1 Coríntios 1, 23. Queridos, a cruz, ela tinha um significado. A cruz, o significado da cruz era maldição. Quem morresse pendurado numa cruz tinha uma marca, sabe, de escravo, de criminoso. A cruz era um símbolo de vergonha. Olha 1 Coríntios 1, 23. Paulo se gloriando em Deus, e ele o que diz? Nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus, para os gregos é loucura. 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus
e a sabedoria de Deus. Então, o próprio Paulo tem uma versão que ele fala: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu quero dizer sobre a sua vida, em nome de Jesus, Deus pega aquele símbolo de derrota, aquele símbolo de maldição. A cruz, ela é um símbolo de maldição, e Deus faz questão de transformar a cruz em um símbolo do poder de Deus. Hoje, queridos, tem lugares que já é proibido colocar a cruz vazia. Sabe por quê? Porque a cruz fala de Cristo. A cruz vazia fala que Cristo já ressuscitou. A cruz vazia fala que um dia o Filho de Deus foi crucificado por causa da maldade humana, pelos pecados dos homens, mas a cruz está vazia porque ele vive. Então aquilo que era um símbolo de vergonha, um símbolo de maldição, agora, olha o que Deus faz. Filipenses 2, 8, 9. Deus, ele permite, e Cristo se humilha na cruz, mas por causa daquela crucificação, Deus o exalta acima de todo o nome. Olha o que acontece. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, o contraditório, o instrumento de maldição, hoje virou símbolo de glória e vitória eterna, derrota de Satanás. No reino de Deus, queridos, a fraqueza vira poder. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, Deus, ele contradiz o mundo. Deus, ele gosta de contrariar mesmo tudo que é sentença humana. Sentenciaram a cruz, é símbolo de maldito, mas o Senhor fez da cruz aquilo que é a maior marca dos evangélicos, a cruz vazia. Hoje, você vê o quê? Milhares em todo o mundo com a sua cruz vazia, ou sabe o significado da cruz vazia. Por quê? Porque nós não nos envergonhamos do evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. E nós, o quê? Não negamos a cruz de Cristo. Põe no versículo anterior, que nós vimos, 1 Coríntios 1, 23. Nós proclamamos a Cristo crucificado. E essa é a glória do cristão. Cristo morreu numa cruz. E nós cremos no poder do nosso Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Perceba, Deus quebrando marcas, sentenças, estigmas. Qual é o seu estigma? Qual é a marca que colocaram sobre você? Sabe, a marca que colocaram sobre a minha vida, a marca, sabe, de um derrotado, a marca de um falido, a marca de um infeliz, a marca de um depressivo, a marca de um frustrado, a marca de quem não dá certo na vida, a marca de quem não vence. Em nome de Jesus, todas essas marcas, todas essas sentenças caem por terra pelo poder do Senhor Jesus na tua vida, que faz questão de arrancar cada marca, que faz questão de anular cada sentença sobre a tua vida e transformar a tua vida numa marca da glória do Senhor Deus, em nome de Jesus. Tira esse estigma da tua vida. Em nome de Jesus, rejeita essa marca, porque hoje a cruz é símbolo do poder e da glória de Deus. E na tua vida, queridos, até Paulo, em um momento no Evangelho, ele fala assim: aos que odeiam a cruz de Cristo, mas nós nos gloriamos no poder do Senhor. E eu quero te dizer, aquilo que hoje querem te marcar com marcas de derrota, marcas de tristeza, marcas de dor, cai diante dos olhos de Deus, porque o Senhor, ele quer te marcar com marca de poder, marca de unção, marca de libertação. As pessoas vão ter que olhar e dizer: ela é uma mulher vitoriosa, ele é um homem vencedor, ela é uma mulher que passou pelo vale da sombra da morte, mas sobreviveu. Ela não se entregou diante da luta, ela não foi derrubada diante da guerra. Olha, ela está em pé e te verão andando. Lembra, querido, daquela mulher
da Bíblia Sagrada, que ela viveu um grande milagre, o filho dela foi ressuscitado, a obra de Deus foi feita na vida dela, e todos, quando falavam, comentavam de grandes milagres, diziam o nome dela, até o momento que ela estava diante do rei, e foi dito ao rei, né? Estavam dizendo, você soube daquela mulher que viveu aquele milagre? E o rei então ordena que seja restituído tudo daquela mulher. E eu quero declarar, em nome de Jesus, você terá essa marca de vitória. Quando as pessoas falarem do teu nome, elas em nome de Jesus vão dizer, o milagre sobrenatural aconteceu na vida daquela pessoa. Não havia condições nenhuma, não havia como, eram anos da mesmice, mas o impossível aconteceu na vida dela, e você será marca de testemunho em nome de Jesus. Amém? E nós vamos ver ainda o que diz a palavra de Deus, versículos. A quinta marca é aqueles homens que eram pescadores sem estudos, que conquistaram o mundo. Que maior contradição que essa? Atos 4:13. A maioria dos discípulos, queridos, eles eram homens simples, eram pescadores. Se você começa a ler os evangelhos, você vai ver, Jesus passava pelos pescadores, né? Olha, deixa a sua rede e vem e me segue-me. Deixa a sua rede, Pedro, etc. Ali muitos deixaram a rede, eram pescadores simples, e desses homens comuns e sem instrução, Deus, o que? Ganhou o mundo. Olha o que diz. Ora, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Queridos, hoje o mundo, eles querem, né, trazer essa marca. Porque eu não tenho a graduação, o doutorado, e o tal, e o tal, e o tal, e eles acham que diplomas, eles acham que aquilo que é o status, né, humano, é o que vai definir o teu presente, o teu futuro. Mas vocês percebam, esses homens que revolucionaram o mundo, que pregaram Jesus ao mundo inteiro, eles eram homens, o quê? Iletrados. Eles eram homens considerados ignorantes, sem muita instrução, eram na verdade pessoas comuns, mas dizem então que eles se transtornaram o mundo. Olha Atos 17:6. Esses homens iletrados, eles transtornavam as pessoas. Por quê, queridos? Porque eles não eram guiados pela mentalidade do mundo. A fé que ardia neles fazia eles serem, motivo assim de contradição. Olha o que diz 17:6. E não tendo-os achado, arrastaram Jason e alguns irmãos até o governante da cidade, gritando, estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. Então, a mentalidade deles espiritual era tão grande, eles tinham uma fé, eles tinham uma firmeza em Deus, eles tinham uma convicção que aqueles que eram os bonzões, aqueles que eram os sabichões, eles ficavam atormentados. Por quê, queridos? E nós estamos vivendo esse tempo, as pessoas estão transtornadas no mundo, e se você tiver uma fé firme, se você tiver uma convicção, se você tiver, uma segurança da tua fé, você transtorna o ambiente ao redor. Porque, por exemplo, as pessoas estão todas, diante daquilo que é uma distração, e você está aqui buscando a Deus. Você é motivo de fazer o povo ficar doido da cabeça. Mas como que pode? Como que pode? É porque a tua fé, aquilo que é a tua convicção, o mundo não tem, na verdade, significado nenhum diante daquilo que é a tua vontade de estar diante de Deus. E isso é algo que o mundo não entende, é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para quem está na presença do Senhor, em nome de Jesus. Você não precisa ter grande estudo, você não precisa ter grande conhecimento, você pode até nem ter lido a Bíblia inteira, mas se você tem essa fé
inabalável no teu coração, você transtorna qualquer um, porque as pessoas estarão caindo de um lado, caindo de outro, transtornadas, perturbadas, e você estará com sabedoria, dirigindo a palavra, dirigindo o conselho, dirigindo aquilo que é a vontade do Senhor, como ocorreu aqui. Uma irmã saiu da consagração, foi para casa, estava um transtorno, e ela dando conselhos: olha, você precisa aprender a ouvir, olha, você precisa aprender a entender, você precisa crescer, e assim que você vai ser no meio das guerras, você vai ter a palavra de conselho, você vai ter a palavra de direção, e as pessoas atormentadas, enlouquecidas, berrando, e você terá a palavra da sabedoria, quer ouçam, quer não ouçam, você terá a palavra, a boca de Deus na tua vida, em nome de Jesus. A boca de Deus, e diz o quê? Que esses discípulos, sem exército, sem dinheiro, sem faculdade, mas com o Espírito Santo, eles viraram de ponta cabeça o Império Romano. Olha lá, esses são os que viraram de cabeça para baixo o mundo. Querido, você pode virar de cabeça para baixo o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo está doido e você vai estar lá na fé. E você vai estar lá com o pé no chão, e você vai estar lá consciente, e você vai estar lá avaliando, e você vai estar lá vendo todas as coisas, porque você não se deixa comprar pelo mundo, você não se deixa vender pelo mundo, e o mundo não te seduz, mas você tem consciência e poder sobre as obras das trevas, em nome de Jesus. O sexto conselho, que é contraditório, o mundo diz: guarde, acumula. Quem dá, perde, mas Deus faz o contrário. Lucas 6,38. No reino de Deus, quem mais der, recebe mais. Olha que contraditório, a matemática do reino é inversa. Quem se enche mais, acaba o quê? Não produzindo, mas quem esvazia a mão, se enche. Dai e vos será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Os homens vos darão no vosso regaço, porque com a medida com que medirdes, vos medirão novamente. Então, no reino de Deus é o inverso. Quem dá, recebe. Então, tem um coração disposto a dar. Queridos, às vezes você encontra pessoas que não sabem dar e não tem nada para te dar, ou o que te dão é ruim, é amargo, é atormentador. Mas entenda, você tem que ter para dar. Você tem a fé. Você tem a esperança, você tem o reino de Deus, você tem Jesus na tua vida, você tem que ter e você tem para dar. Então, ainda que as pessoas te dêem algo ruim, não retribua. Por isso que a Bíblia fala: não pague o mal com o mal. O mal está na pessoa, ela dá o que ela tem. Então, não dê para a pessoa o que ela te dá. Dê o que você tem, transborde de paz, transborde de sabedoria, transborde de temperança, transborde de conselhos, transborde do poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos estar vendo aquilo que é um dos ensinos que são fortes, que está em Mateus, que fala da maior contradição e que nós, servos do Senhor, precisamos levar para a nossa vida. O que? Muitas vezes é o que mais nós precisamos aprender. O que o mundo diz? Odeie seu inimigo. O que o mundo diz? Olho por olho, dente por dente. Mas você vai ver que no reino de Deus é diferente. Então, eu quero que você agora receba essa última marca sobre a sua vida, daquilo que é a vontade do Senhor sobre você. O mundo diz olho por olho, dente por dente. Vamos ver juntos? Mateus 6,38. E essa palavra que diz agora, que eu vou falar para você, me pegou. Porque eu falei: meu Deus, sempre li, mas eu não entendia, e agora parece que eu entendi um pouco o que Deus está querendo dizer para nós. Mateus 6,38. Jesus falou o quê? O mundo diz para você olho por olho, dente por dente. O mundo está dizendo para você. O mundo diz para você, você tem que se vingar. Mateus 6,
30. Então põe aí, olho por olho, dente por dente. Será que minha Bíblia nova não existe? Só falta, né? Só falta você dizer que minha Bíblia nova não existe. É 5:39. Ah, não, eu que li errado. É minha Bíblia nova, irmãos. É 5:38. Faltava minha Bíblia nova ser herética, né? 5:38. O que o mundo diz para você? Isso você vai guardar, porque eu falei, meu Deus do céu, o senhor está falando isso mesmo? E você vai entender. O mundo diz para você, olho por olho, dente por dente. Te fizeram mal? Faz também. Te feriram? Fere também. Te machucaram? Machuca também. Feriu o teu olho? Fere o olho dele. Isso que o mundo fala para você. O mundo fala de vingança. Mas olha o que a Bíblia fala, 39. Eu, porém, vos digo, não resista ao perverso. Mas se alguém te ofender com capa na face direita, volta-lhe também a outra. Mas você vai entender agora isso aqui. E se alguém quiser te processar e te tirar a tua veste, deixa que ele leve também a capa. E se alguém te forçar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir e não desvie de quem deseja que lhe emprestes algo. E eu sempre fiquei pensando sobre isso, meu Deus, mas o que é isso? Né? Isso de a pessoa vir bater na minha cara e eu falar, bate aqui também. Né? É algo que você fica chocado, né? Mas você vai ver aqui que Jesus está falando o quê? Quando uma pessoa quiser fazer o mal com você, não fica se defendendo. Deixa a pessoa mostrar quem ela é. Deixa ela fazer o mal dela. É isso que Jesus está falando. Deixa ela fazer o mal dela. Porque ela está mostrando tudo que ela é para você. E o que importa é você não ter o mal em você. Por quê? Porque essa pessoa, ela se resolverá com Deus. E você vai ver isso, querido, com relação a Davi. Davi, ele estava fugindo, um momento muito difícil, e de repente aparece um homem no meio do caminho dele e começa a amaldiçoar ele. Ah, seu assassino, Davi. Ah, você é um assassino. E começa a xingar e ataca pedra em Davi. Davi não se Doeg, o nome desse homem. Davi não se defendeu. Ele viveu isso aqui que Jesus falou. Ele deixou a pessoa fazer o mal dele contra ele. E ele pegou naquele momento, ele falou assim, os aliados de Davi falaram, o senhor quer que a gente vá lá e mate esse homem que está fazendo esse mal contra você? E Davi falou assim, não, deixa, porque Deus está permitindo. Deixa que Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, Deus tem um propósito. E amanhã, Deus vai definir se eu vou ser abençoado ou se eu vou ser amaldiçoado. E diz então que Davi foi abençoado, voltou para o seu reino, e depois esse homem acabou caindo, porque no juízo do mundo e acabou perecendo. E eu quero que você entenda no seu espírito, a Bíblia nos diz, olha a contradição, o mundo fala, se vingue, olho por olho, dente por dente,